Melhorou, né? Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Vou ser bem breve hoje. Evangelho de João, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Aconteceu já muita coisa boa aqui hoje, né? Coral, o louvor foi uma bênção, né? Cada palavra, cada detalhe. Mas esse é o momento da palavra de Deus. Eu queria convidar você, já que você já encontrou, curva sua cabeça, fecha os seus olhos. E eu queria convidar você para um momentinho de oração. Bem quietinho agora, irmão. Fecha os teus olhos. Se concentra no que Deus vai falar com você. É igual quando uma pessoa vai entrar na sala de cirurgia. Tem toda uma preparação. Os instrumentos são preparados. Anestesia. E ali começa um processo cirúrgico. O culto, ele é um momento onde Deus vai acessar áreas na sua vida que muitas vezes o bisturi tem que chegar. Deus vai trabalhando internamente em áreas que você não conhece no seu espírito. Eu entendo que Deus ele quer fazer algumas mudanças na nossa vida aqui. E essa mudança ela vem através do ouvir da palavra de Deus. Pai, eu apresento a tua igreja nesse momento, a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos tropeços. O Senhor tem estendido a tua mão e prosperado grandemente o teu povo. Prosperado, Senhor, como pai, prosperado como mãe, prosperado como homem e mulher de Deus. O Senhor tem prosperado financeiramente, na saúde. O Senhor tem dado provisão, alegria e paz. Mas essa noite eu entendo, Espírito Santo, que existem coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas profundamente. E a minha oração é que o Senhor prepare o coração dos teus filhos, anulando a minha vida aqui na frente, mas que a tua palavra é que seja dita verdadeiramente e ela possa atingir o propósito para o qual o Senhor trouxe ela essa noite. Em nome de Jesus, quem concorda diga amém. Irmãos, vamos lá. João, capítulo 5, a partir do verso 1. Desliga o refletor da minha testa. Aí. Vamos lá, gente. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um número grande de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Tinha muito tempo, né? Quando viu Jesus, né? O viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus perguntou. Qual que foi a pergunta, igreja? Jesus não falou assim, querem ser curados, né? Vamos lá. O que Jesus falou para ele? Eu acho que mais ou menos assim, né? Você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar,
outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Quanto tempo depois, irmão? Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que você carregue a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha só, Jesus encontra o moço de novo e fala para ele o quê? Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto até conhecido, né? É o texto do tanque de Betesda. Hoje é um dia de ceia, um dia de reflexão a respeito da morte de Cristo, do perdão dos nossos pecados. E eu gosto desse texto para falar na ceia, irmãos, porque eu acredito que todos os que estão sentados aqui, de certa forma, né, confessam que é filho de Deus. Apesar que alguns talvez falem assim: mas eu ainda nem sou batizado nas águas. Outros talvez vieram de uma outra denominação, estão aqui hoje ouvindo a palavra. Talvez tem católico, tem evangélico, ou tem gente aqui que talvez nem é nada, né? Diz que não é nada. Quando a gente derruba essas paredes, irmãos, da religiosidade, a gente esquece essa ideia de placa, essa ideia do evangélico, e a gente se coloca diante de um fato, que é a palavra de Deus, é a Bíblia aberta, irmão, como ela está aqui agora. Eu vejo exatamente você perante aquilo que Deus disse e aquilo que Deus é dentro desse período. Esse período onde você nasceu e está passando, né? Hoje eu estava conversando com o João Pedro. Estava olhando umas fotinhas de 5 anos atrás nossa aí. Como a gente já envelheceu. 5 anos dá uma diferença. E a nossa vida está passando rápido, mas muito rápido. Eu acho que depois dos 30, então, parece que o negócio dá uma acelerada, né? Quem teve essa sensação aí, que depois dos 30 é terrível, né? Mas não tem jeito, irmão. Valentim está quase com 50 e poucos aí, né, Valentim? Por isso que ele riu. Está passando rápido, irmãos. E onde é que vai dar? Onde é que vai dar? Esse texto conta a história de um moço que ele tinha 38 anos, que estava paralítico, na beira de aparentemente um lugar, representava um artifício da religião. Não tem nenhum relato na história que alguém tenha sido curado de fato nesse tanque. Mas na crença, de vez em quando um anjo descia, tocava nas águas, e aquele que entrasse primeiro era curado. Aquele que chegasse primeiro lá era curado. E o texto está contando, irmão, de um moço que estava lá 38 anos, já não era tão moço assim. Mas ele estava deitado, o texto é claro, ele estava deitado, quietinho. Jesus se aproximou e, vendo que ele tinha muito tempo que estava ali, fez uma pergunta. Uma pergunta que parece uma bobagem, né? Qual que foi a pergunta? Eu fiz você até repetir aí. Não, o cara tem 38 anos, irmão, que ele está na beira do tanque, num lugar onde as pessoas estão indo para ser curadas. O cara está lá deitado, paralítico. Jesus chega e pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus tinha tanta convicção da pergunta que fazia, porque a gente vê na resposta dele. Ele não falou sim, quero. Ele não respondeu. Ele não respondeu o óbvio.
O que ele falou, irmão? Não tem jeito. Por quê? Porque ninguém me leva, ninguém me carrega, toda vez vai alguém antes de mim entra. Jesus fez a pergunta certa, e todo mundo esperava, talvez como eu, a resposta óbvia: eu quero ser curado. Só que ele respondeu exatamente o que Jesus já sabia. Ele já estava acomodado, irmão, acostumado com aquela ideia, com aquele pensamento que talvez Deus o cure, aquele pensamento da religião dele, aquele pensamento do culto dele. Porque apesar de estar 38 anos na beira daquele tanto, não significa que ele dormia ali e acordava ali todos os dias. Todos os dias eu imagino que ele saía de casa, alguém carregava ele, ou alguém levava ele, ou ele ia se arrastando. Todo dia ele ia lá para lá, cultuar, esperar o anjo, esperar o milagre descer do céu, esperar alguma coisa acontecer naquele lugar. Só que aquilo, irmão, talvez da primeira vez que ele foi para lá com uma fé poderosa. Ele foi para lá crendo de fato. Só que aí quando ele se esforçou para ir, foi realmente alguém às vezes na frente. E o tempo passou, Valentim. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não sei qual era o nome daquela igreja, mas vai que era Presbiteriana Renovada, né? Vai que era, né? Aí alguém chegava para ele no dia a dia: de que igreja que você é? Você é crente? Sou presbiteriano. Sou lá da igreja Pastor Regis, né? IPR, Igreja Pastor. O dia que falaram isso aí, eu quase rasguei minhas vestes. Eu falei: meu Deus do céu, Igreja Presbiteriana Renovada, né? Coincidentemente. Eu sou de lá, sou lá da Igreja Presbiteriana. É mesmo? Quanto tempo você tem lá, Valentim? Uns 4 anos. Cadê o Genésio? O Genésio está aqui. Quantos anos? Desde quando abriu. Na primeira semana o Genésio já sentou aqui, a Zara, a Nívia, está ali a Samira, tem um povo aqui antigo aqui. Augustinha também é antiga aqui, né? Augustinha Clênia, tem uma turma grande aqui. Só de lá tem 14 anos que eu estou lá naquela igreja. Muito bem. Para quê? Para quê, irmão? Para que você veio sentar aqui essa noite, de verdade? Talvez você veio para assistir o coral das irmãs. É ou não é? Talvez você veio porque se acostumou. Domingo faz o quê? Vem para a igreja. Irmão, a chance de gente ter vindo pelo melhor motivo de todos, com a fé perfeita, de vir mesmo encontrar Deus e ouvir a palavra de Deus, e isso ir se transformando em uma maldição na sua vida, é isso aqui. É por isso que lá de fora tem muita gente que fala: mas o que adianta? Vai no culto todo domingo, mas é isso, é aquilo. É ou não é? Esse é o olhar que as pessoas têm, irmão, de fora. E eles não estão enganados, porque de fato todos nós estamos aqui, somos cheios de defeitos, cheios de falha, e não é por esse motivo que nós estamos aqui. Não é porque nós nos separamos do resto da sociedade, porque agora nós somos perfeitos, agora nós somos batizados, somos evangélicos. Não. O verdadeiro motivo para o qual você está aqui é exatamente o motivo pelo qual o moço estava lá. Ele queria ser curado, irmão. Tem gente aqui que está aqui porque precisa ser liberto. Ele veio para isso. Talvez hoje ele já não está aqui mais assim. Teve gente que veio porque queria um casamento melhor, um relacionamento melhor. Teve gente que veio por um convite do amigo, mas no fundo ele crê no Senhor Jesus, ele quer Deus, ele quer orar. Irmãos, nós temos muitos motivos na sua narrativa para estar aqui hoje. Mas se Jesus te perguntasse esse motivo, aquilo que você fala com a sua boca condiz com aquilo que está no seu coração de verdade? Você realmente quer ser curado? Você realmente quer ser liberto? Você realmente quer que o seu casamento seja transformado? Você realmente quer a salvação da sua família? Você realmente quer ir para a eternidade com Deus? Porque a ideia está aqui, está aí. Ó, faz assim com o seu dedão, endurece ele assim, ó. Dá só um cutucãozinho na cabeça do seu irmão. Fala aqui, ó, a ideia, o conhecimento que Deus faz está aí. Quem crê de verdade, irmão, você fala a verdade, você acredita ou não nesse Jesus aqui da Bíblia?
Está vivo ou está morto esse cara? Está vivo, irmão. É ou não é? A ideia está aqui. Ele salva o quê? Pecador. Quem é pecador aí? Levanta a mão. Ei, meu Deus do céu, tem que levantar o pé, a mão. Aí pecar assim lá no inferno, né? Que a Bíblia diz isso. Só que Jesus fez o que, irmão? Ele veio para resgatar minha vida e a sua vida. Tirar a gente dessa situação de pecado. Pagar a nossa dívida. Tudo isso está escrito aqui. Só que na prática, nós somos cristãos. Na prática. Qual que é a prática? É vir para o culto. É dar o meu dízimo, a minha oferta. É mudar de roupa, começar a usar um estilo mais evangélico. Conversar igual os crentes, né? Meu amado, meu querido. Isso é ser cristão? Não é, irmão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É a imitação de um Cristo verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo falou isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu falei esses dias aqui, irmão. Deus, Ele não está exigindo que você seja Jesus. Que você seja a semelhança de Jesus. Nós precisamos imitar Jesus. Eu falei numa reunião aqui esse dia, eu falei, não vou fazer isso não, viu, Alisson, mas eu devia. Pegar você aqui e pôr você, não, vem cá. Passar um constrangimento no Alisson hoje. Imita o macaco aí para nós. Aí ele falou que não dá nada, né? Um cachorro. O Alisson pode, irmão, passar esses constrangimentos nele. O que mais que eu boto para você? Você teve sorte. Eu podia, né, tem galinha para imitar, tem galo, tem um monte de coisa. Ficou parecido? Ficou ruim a imitação, né, irmão? Faz uma imitação, escolhe um aí, faz uma imitação aí, caprichado. Imitou um cara e joga aqui. Um galizé. Pode sentar aí. Beleza. É um galo. É um galo isso aqui, irmão? Mas imitou. Ele se esforçou. Ainda bem que ficou ruim, né? Que senão nem ia encaixar na minha mensagem. Não ia dar certo. Se fosse muito bom, ia ficar difícil de eu pregar agora. Que eu ia ter que pedir para você imitar outra coisa. Mas veja bem, irmão. A imitação é o esforço, né, que a pessoa faz para tentar mostrar para os outros uma sombra pequena do que representa. Jesus, irmão, nós devemos ser imitadores dele. É o que? É imitar as atitudes. Como Jesus agiria nessa situação? Você não vai conseguir ser Jesus, irmão. Primeiro, porque em Romanos capítulo 3, verso 10, fala que não há nenhum justo sequer. Ninguém aqui merece a salvação, irmão. Ninguém que confessa a Cristo merece a salvação. Pelo contrário, ele já confessa a Cristo e crê nele, porque ele não merece. A palavra de Deus, irmão, ela é clara. Para você aceitar a salvação, para você declarar que precisa de um Salvador, naturalmente mostra que você está em perigo. Quem que precisa de Salvador? Olha o Superman. Eu gosto do Superman, né? Ele ia lá salvar alguém que não estava em perigo? Não, ele salva alguém que está em perigo. Jesus é o Salvador do mundo, porque todos nós estávamos em perigo do nosso espírito, porque o corpo já foi. Ele já foi condenado em Adão, está lá. Todo mundo que nasceu de Adão, porque pecou, alcançou naturalmente. Pega a melhor pessoa que já pisou na terra, irmão, que não foi Jesus. Esquece Jesus. Qualquer ser humano que pisou na terra, que seja o melhor possível, aquela senhorinha que nunca fez nada de mal, né? Foi uma boa esposa, cuidou dos seus filhos, tratou bem seu marido, foi fiel a ele, tudo certinho, criou seus netinhos, bonitinho, já está com 99,9 anos, íntegra, correta, bom testemunho na sociedade. A bichinha empacota, morre. Por quê, irmão? Porque o salário
do pecado é a morte. Ela não matou, ela não prostituiu, ela não adulterou, ela não viveu bem, moralmente, foi um exemplo na sociedade, mas morre. Por que morre, irmão? Porque todos nós fomos condenados pelo pecado de quem? A vontade é pegar Adão, irmão, é ou não é? Você pecou, rapaz. Agora eu estou me lascando aqui, porque todo mundo se lascou literalmente com o pecado de Adão. Quem acha isso injusto? É ou não é? Quem acha injusto, levanta a mão. É injusto. Ué, mas que é uma sacanagem. Como que Adão peca lá 7.000 anos atrás, agora eu me rebento aqui, já nasço morrendo por causa dele. Aí Deus falou assim, realmente, é injusto. Isso aí não está certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou morrer por você, vou pagar a sua dívida, agora você começa do zero. Quantos aqui começaram do zero na presença de Deus? Quantos? Você pecou depois? Não adiantou nada. Olha só, Jesus foi lá e deu um reset, porque você falava, é injusto. Se eu fosse Adão, eu não dava ouvido para aquela Eva, que é a mulher que Deus me deu, que fez isso, foi ou não foi? Aí perguntou para a mulher foi a cobra, me enganou, aquela víbora, a minha amiga, aquela serpente, mentiu para mim. Você percebe, irmão, que não tem para onde você fugir. Todo ser humano, naturalmente, até uma criança, naturalmente ela nasce com aquela essência de Adão, e a essência de Adão é totalmente pecaminosa, e por ser pecaminosa, herdou a morte no corpo. Aí Jesus vem dar um reset. Por que você disse que era injusto? Olha aqui para mim. Porque você disse que era injusto, Deus falou, realmente é injusto, então farei justiça. E Deus é justo. Foi lá e começou de novo na sua vida. E aí você continuou pecando, irmão. Por quê? Porque você está num corpo que peca. Por isso que Jesus, no momento que ele conversa com os discípulos, ele fala assim, vigiai e para que não entreis, porque na verdade o espírito do salvo, daquele que creu, daquele que confessou Jesus, está pronto, mas a carne é fraca. O que a Bíblia garante para mim e para você que crê em Jesus, irmão, é que o teu espírito está salvo. Teu espírito está salvo. Creu ou não creu? Quem creu? Então seu espírito você é salvo, irmão. Sua carne não, sua carne não é convertida. O seu corpo físico não é convertido. A sua mente, ela tem que nascer de novo. A sua maneira de pensar, para que você comece a imitar Jesus. Você não vai dar conta de ser. É por isso que mesmo depois de você ter crido no Senhor, batizado, ceiado, participado, membrado, dizimado, você continua muito parecido com o que você era antes. Muito parecido. Mudou de roupa, mudou o jeito de conversar. Porque tem gente que muda, fica com cara de crente mesmo, né? Tem gente que vem para a igreja que é parecido com crente. Tem gente que vem para a igreja e não parece. Aí você fala, acho que isso aí não é crente não. Não é porque ele não conversa igual. E se eu for por esse lado aí, quem olha na rua, não, isso aí não é nunca. Você é testemunho? Não, irmão. Eu estou dizendo que as roupas, as vestimentas, o seu jeito de conversar, isso aí é a aparência dos homens. Deus, Ele conhece Ele conhece. Deus, Ele morreu por você conhecendo as suas dificuldades e inclinações. Deus conhece a sua história. Deus conhece as suas fraquezas. Mesmo assim, Ele morreu pela sua vida, para salvar você, irmão. O que eu não quero, irmão, é viver uma vida na presença de Deus, depois de ter todo esse conhecimento, acomodado, e perder a essência, igual aquele moço. Ele foi acostumando com o culto, ele foi acostumando com o ambiente, ele foi acostumando com os irmãos, ele foi acostumando de uma tal forma, que a cabeça dele trabalhava de acordo com a realidade física e humana da coisa. A primeira coisa que ele reclamou, quando Jesus meio que confronta
o caráter dele, o motivo dele, o objetivo dele. Quando Jesus fala, quer ser curado, o que ele responde? Meus irmãos, o problema é os irmãos, o problema é o pastor, o problema é o louvor, o problema é isso, o problema é minha mãe, o problema é o salário, o problema é o governo, Você pode pôr a culpa em quem você quiser, irmão. Amém ou não amém? Você pode pôr a culpa em quem você quiser, porque a culpa é sua. Se é sua, você põe em quem você quiser. Nós precisamos assumir a responsabilidade, irmão, de entender o motivo pelo qual nós entramos e saímos desse lugar aqui, irmão. Você veio para cá para continuar aperfeiçoando a sua vida na presença de Deus, para que Deus cumpra os propósitos dele na sua vida. O problema é que muitos estão com os valores invertidos. Tem muita igreja, irmão, que já virou lugar de entreter as pessoas. É circo, é qualquer coisa, menos a Bíblia, menos a palavra de Deus. Jeremias no capítulo 12, coloca aí, abre aí comigo. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui que acontece. Seu espírito é salvo, irmão. Seu corpo ainda está precisando converter, e ele vai levar tempo. Por isso que Deus chama esse negócio de obra. Quem já construiu casa, prédio, alguma coisa, sabe o que é uma obra, irmão. Demora. É fácil. Até quem tem experiência passa raiva. É ou não é? É pedreira, é entrega de material, é uma canseira. É ou não é? Mexer com gente, mexer com material, até essa obra ficar pronta, de você colocar a chave e falar, olha, está pronta a construção, está pronta a obra. Aí você pula para dentro, começa a habitar no lugar, você vê, faltou isso. E esqueci de fazer isso aqui. Isso aqui não ficou bom. Assim é a obra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para... Você está no processo aqui. Jeremias estava num processo tremendo. Só que ele já estava crente, viu? Ele estava crente, estava convertidinho na igreja, bonitinho, igual você está aqui, com essa carinha rosadinha sua, né? Libertinho, abençoadinho, bonitinho, vai ser agorinha, aleluia. Aí Jeremias estava assim, no capítulo 12. Aí ele ousou, falou, vou conversar com Deus, que tem uns trem que eu não concordo. Aí ele fala, tu é justo, Senhor, tu é justo. Quando eu apresento uma causa diante de ti, eu venho cá e apresento, eu sei que isso é justo. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Aí ele faz uma pergunta que muitos aqui já fizeram. Uma pergunta: por que o caminho dos ímpios, o cara não quer nada com Deus, por que prospera? E eu estou aqui crente, abençoadinho, dizimista, ofertante, ceio, participo de tudo na igreja, vim para o coral, vim para o louvor, vim no culto de terça-feira, meu irmão. Quinta-feira estou no culto. Por que o ímpio prospera, Senhor? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Isso aqui é a crise de Jeremias, um grande homem de Deus que estava ali servindo o Senhor, dedicando. Ele estava tão dedicado que ele sentiu no direito de falar o seguinte: eu olho para a minha vida espiritual, eu estou bem, eu oro, eu jejuo e tal. Aí ele começou a olhar o que, irmão? Eu estou servindo a Deus, mas eu estou vendo o ímpio enriquecer, e eu estou com dificuldade de pagar água e luz aqui, estou com dificuldade, meu negócio não está indo para frente. Foi essa a crise dele. Aí continua: tu os plantaste e eles criam raízes, cresce e dão fruto, tu estás perto dos lábios deles. Para quem que você não pergunta na rua aí, que fala assim, não, eu tenho Deus no meu coração, mas está fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, você está se esforçando para fazer a vontade de Deus. Aí a mesma coisa de Jeremias, ele entra em crise, ele fala, tu estás nos lábios deles, mas está longe do coração. Tu, porém, me conheces. Ó a ousadia dele, ele era crente mesmo, daquele que ele via que ele era crente mesmo. Ele fala, tu me conheces, Senhor, e tu me vês e me provas o meu coração para contigo. Ou seja, eu estou firme, Senhor. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. Olha o tanto que ele estava crente, a oração dele para os inimigos, estava crentíssimo.
Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Irmão, seja verdadeiro, quem já se indignou assim? Mas parece que eu não sou tão ruim assim, as coisas não vai. Eu olho para o outro, está dando certo, eu olho para a vida daquele, está dando certo. Vê se não é exatamente aquele moço na beira do tanque ali. Todo mundo sendo curado, todo mundo sendo abençoado, todo mundo prosperando. Aí você vê alguém que conquistou, que montou uma empresa, está top, você não consegue sair do lugar. Você vê alguém que está evoluindo naquilo que você faz, naquilo que você trabalha. Você vê outras empresas, concorrência, sabe? Talvez é na área espiritual, o seu ministério não vai. Tem 20 anos de crente, sabe? Parece que a sua palavra não vai, nada flui. Jeremias entrou nisso. Só que o que é legal é que, às vezes na Bíblia, Deus não responde esse tipo de oração. Mas Deus respondeu. Quer ver a resposta de Deus? Olha a resposta para mim e para você aí, olha a resposta. Olha o que Deus responde para Jeremias, irmão. Ele fala: se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como é que eu coloco você para competir com um cavalo? Olha só, se você tropeça em terreno plano, seguro, você está tropeçando no limpo, como que eu vou colocar você nas densas florestas do Jordão? Só até aí. Irmãos, Deus é justo ou não é? É justo ou não é? Qual que é a reflexão aqui? Deus, ele dá uma resposta muito clara. Toda a nossa injustiça, aquele sentimento de injustiça que está sendo na minha vida, na sua vida, eu vou dar um exemplo simples. Às vezes alguém te conta uma notícia, ou você vê na internet alguém que Deus está tendo sucesso, ou alcançou alguma coisa. Como que fica seu coração quando você ouve uma coisa assim, irmão? Como que é? Como que é o sentimento? Porque Jeremias, apesar de estar servindo a Deus fielmente ali, dando o coração para Deus, ele se indignava de olhar em volta. Ele via um monte de coisa que ele não estava alcançando, ele não estava conseguindo viver, e ele ficava indignado. E Deus deu uma resposta, irmão, que essa noite serve para mim e para você em muitas coisas na nossa vida. Qual que é a sua reclamação hoje a respeito da sua vida hoje, irmão? Deus está falando para você: se você está tropeçando no liso, como é que eu vou elevar o nível? Como é que eu vou te colocar para conquistar coisas maiores? Ele falou: Jeremias, você está cansando, correndo com homens, mas está olhando para os cavalos. Você está se cansando no básico. Tem gente que pensa, irmão, que ele está fazendo muito para Deus, e às vezes ele não está fazendo nem o mínimo do que ele poderia nas condições que tem hoje, espiritualmente falando, o tempo que tem. Irmão, as pessoas estão reclamando que não tem tempo. Dá uma olhadinha, irmão. Você não precisa nem plantar para colher. Você vai lá, trabalha, vai lá e compra. É ou não é? Você não precisa lá esperar o bichinho crescer para você matar ele para ter uma carninha. Tudo, irmão, está muito mais fácil hoje. Está tudo muito mais fácil. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E o que acontece? Nós estamos hoje talvez entristecidos num culto desse aqui, com o coração cheio de ansiedade. Cheio de ansiedade, porque nós estamos totalmente acomodados no lugar que nós nos colocamos, e a gente tem aquela ideia: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu estou salvo, e a gente perdeu a essência, a fé, os objetivos, os sonhos de conquistar coisas maiores, e a gente só fica sonhando mesmo, mas nós não estamos dispostos a nos dedicar para correr com os cavalos que nós sonhamos correndo. Nós não estamos dispostos, irmão, a nos preparar para alcançar lugares mais altos na nossa vida e em Deus, na nossa família. A gente só tem a fé. Sabe aquela fé morta, que não serve para nada? Porque a palavra de Deus disse isso, que a fé sem obras está morta. Você pode sonhar, irmão,
Ficar sonhando e orando, orando e sonhando, sonhando e orando. E eu falo para você que Deus não vai manifestar isso na sua vida, porque nós precisamos pôr a mão no arado. Em outras palavras, o que Jeremias almejava era maior do que a capacidade que ele tinha. E não é que ele estava, irmão, se dedicando. Jeremias estava olhando algo que eu sei que tem muita gente aqui que fica assim: nossa, eu queria tanto que a minha empresa, que o meu negócio, sabe, que a minha família. Mas o que você está fazendo, irmão? Qual que é o esforço necessário que você está fazendo para chegar onde você quer chegar? Muitos estão dando o mínimo e estão querendo o máximo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o que acontece? Aquele moço estava lá deitado, e ele ficava reclamando que todo mundo estava passando na frente dele, ele não era curado, mas ele mesmo não tinha uma verdadeira atitude, irmão. Ele tinha se acomodado na ideia, na fé, naquela fé de carteirinha, de ser membro, mas ele já não orava mais. É igual muitos que vêm aqui: eu tenho um sonho, eu tenho um ministério, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas parou de orar, já não lê a Bíblia como lia no início. Sabe, tem gente que começa um negócio e sonha com uma grande empresa, aí quando está começando, é aquela dedicação, aquele esforço, agora mal passa lá, é aquele negócio devagarzinho, sabe, vai empurrando, aí vai se indignando, e ele vai enchendo o coração de ingratidão, porque ele não consegue glorificar a Deus por tudo que Deus já tem feito na vida dele. Mas ele começa a reclamar às vezes, porque ele está olhando o outro, igual Jeremias estava olhando. Ele olhava para lá, olhava para cá, e começou a se indignar, e começa a achar que Deus é injusto, Lucas. E aí a resposta é clara. Ele falou assim: você tem exatamente o que você merece, e o que você é digno hoje. Você pode falar isso para alguém que está perto de você? Fala assim: o nível que você está. Pode falar como profeta: o nível que você está é o que você merece, é o que você é digno, é o que você alcançou. Você hoje é fruto, bom ou ruim, irmão, da sua dedicação e de tudo aquilo que você buscou em Deus e que se dedicou. Mas você não pode ficar com o coração indignado, irmão, sabe, com os outros. Você tem que fazer aquilo que aquele moço fez quando Jesus abriu os olhos dele e falou assim: ó, é o seguinte, pega a sua maca, para de reclamar, rapaz, pega a sua maca, levanta e vai embora. A Bíblia diz que imediatamente ele pegou a maca e foi embora. Foi imediato, irmão. Porque quando a gente muda a nossa mentalidade, para de reclamar, para de ficar olhando para a vida do outro, para de ficar reclamando e se lamentando com coisas que você não conquistou, porque você ainda não é digno, porque você não tem se dedicado como deveria, as coisas começam a funcionar do jeito que você deseja de fato, irmão. Deus tem um tempo apropriado para tudo, irmão. Deus está trabalhando na sua vida em todas as áreas, amém ou não amém? Mas tira a indignação do seu coração, irmão. Para de se lamentar, para de viver uma vida entristecida, porque tem gente que está aqui, irmão, está aqui, todo domingo está aqui, você olha na cara dele, é uma cara de limão murcho, é uma tristeza, é uma indignação, sabe, é um desânimo, parece que aqui, irmão, na terra já é um inferno para alguns. Irmão, nós estamos num tempo de alegria, irmão, num tempo de prosperidade, num tempo de vitória. Pode acreditar no que eu estou te falando. Talvez você fale: pastor, é porque o senhor não está passando o que eu estou passando, irmão. A palavra de Deus diz que todos nós estamos enfrentando, irmão, as mesmas dificuldades, em situações diferentes, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, mas todos nós vamos passar, ou já passamos, por coisas parecidas. Tem dia fácil e dia difícil, é ou não é? Tem um irmão que na igreja fala assim: tem dia que é noite. É assim ou não é? Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida, de levantar, assumir a nossa responsabilidade, parar de ser chorão, parar de reclamar e de fé em fé. Corra atrás, rapaz. Agora não adianta você ficar aí almejando correr com cavalo se você não está dando conta de correr com gente. Você está tropeçando no liso, está tropeçando no terreno plano, irmão, está andando aqui nessa, ó, cerâmicazinha,
Não está dando conta de andar aqui, quer andar em lugar difícil. Dá uma olhada, irmão, se põe no teu lugar, se põe no teu lugar, se põe no seu nível, vai lá para onde você está lá e para de querer, vai para o seu nível, começa a fazer o seu melhor no seu nível. Deus vai colocar você no lugar conforme você se dedicar, porque Deus é justo. Quem paga o teu salário não é seu patrão, irmão, é Deus. Quem paga, irmão, as suas contas não é o seu patrão, é Deus abençoando a sua vida, e Ele paga exatamente o que você merece. Eu vou falar de novo uma coisa que eu estou falando direto aqui. Deus colocou você lá naquela empresa, naquele trabalho, você vive reclamando do salário, porque não sei o que, tarará, mas passa 4 horas mexendo no Instagram. Ladrão do seu patrão. E reclama. Passa o dia morgando, tranquilo. Aí Deus eu sou dizimista, a coisa não vai. Aparecem as parcelas para pagar, o cara mete a cara e financia, faz aquele rolo todo, depois a prova é difícil, Jesus. Irmão, toda a instrução da palavra para você ser uma pessoa abençoada está aqui, meu irmão. Se posiciona. Não seja só ouvinte da palavra, seja praticante imitador. Olha para Jesus, como Jesus agiria naquela situação e começa a imitar. Não, talvez vai ficar tão ruim quanto o Alisson aqui. Esse galo rouco. Talvez a imitação vai ser tão ruim quanto essa. Mas você vai se esforçando e vai se parecendo dia a dia com Jesus. E Jesus vai abençoando a sua vida. E você vai mudando de nível. E Deus vai colocando você em lugares altos conforme aquilo que você se propôs fazer. Aleluia. Curva a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Eu sei que talvez você entrou aqui essa noite, irmão, com expectativa tão diferente, coração ansioso. Jesus volta aqui hoje e Ele pergunta para você: o que você quer? Você quer mesmo ser curado? Você quer mesmo ser liberto? Porque eu não estou vendo o esforço para você ser liberto. Você fala para todo mundo que quer ser liberto, mas eu não estou vendo seu esforço. Você fala para todo mundo que quer se informar, mas eu não vejo você estudar. Você fala para todo mundo que quer passar no concurso. Você fala para todo mundo que quer isso, quer ser aquilo, mas você não se posiciona e ainda me culpa. Você fala que as pessoas não vê seu dom, mas você não ensaia. E vem me oferecer tudo de qualquer jeito. Aí ninguém te celebra, ninguém te aplaude. Você me culpa. Você gasta todo o seu salário com porcaria e não prospera e me culpa. Você passa mais tempo no celular do que com a sua família e diz que os teus filhos não gostam de você, que os teus filhos não te respeitam. Você passa mais tempo elogiando os outros de fora do que a tua esposa, o teu esposo. Depois você fala que ela não te ama mais, que não me ama mais. Meu irmão, dia que você entender que tudo que acontece em sua volta é responsabilidade das suas atitudes de fé. Há muitas pessoas que vão morrer frustradas, acreditando como aquele moço, que é porque ninguém carregou ele, que ninguém levou ele para lá, que todo mundo passou a perna nele, e vai vivendo uma vida como se ninguém te apoiasse, como se ninguém acreditasse em você, como, sabe, tão melindroso, tão melindrosa. É uma vida triste, indignada. Melhor é viver sozinho. Não, é você que tem tentado alcançar e sonhar com lugares altos, mas você não está fazendo nada para isso. Você só é um sonhador.
Deus está chamando você para se posicionar, a viver aquilo que a palavra de Deus ordena. E isso pode acontecer agora, como aconteceu naquele dia. Jesus disse para ele: então levanta, quer ser curado? Levanta daí, pega a tua maca e vai. Pai, nesse momento eu oro pela tua igreja, que cada irmão aqui nessa noite, Pai, dentro daquilo que o Senhor direcionou essa palavra, que possam almejar e sonhar, mas possam se responsabilizar por cada atitude. Que a sua justiça, Pai, nos alcance nesse lugar, e que a tua glória se manifeste. Levanta, meu irmão, que Deus é contigo. Creia, se esforça, ofereça um pouco mais, se dedique um pouco mais, cuide um pouco mais, sabe? Vai em frente, deixa de ser frouxo, deixa de ser mole. Deus é um Deus poderoso e de ser forte e corajoso, porque você alcançará todos os projetos da sua vida. Eu abençoo a sua vida agora com toda sorte e bênção. Se você puder pôr a mão sobre a sua cabeça, pela graça do Senhor Jesus Cristo, eu libero a cura no seu corpo, libero a libertação do vício. Em nome de Jesus eu abençoo a sua família, o seu trabalho, pelo poder do nome de Jesus. Todo e qualquer tipo de mal caia por terra, mas que a presença e a paz de Deus ressobe sobre você nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer assim: Senhor, eu estou aqui, não acomodado, convicto da tua palavra, e assim eu avanço e venço, porque está escrito que em Cristo eu sou, diga mais forte, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu quero fazer a parte da Santa Ceia bem rapidinho. Eu queria chamar os diáconos aqui. Glória a Deus. Irmão, nós estamos preparando uma nova turma para o batismo, viu? Quem ainda não é batizado, amanhã tem, né? Amanhã tem. Você pode vir aqui amanhã 7h30, que nós estamos preparando a turmona abençoada aí para descer as águas. Você que veio de outro ministério também, está querendo congregar conosco, é muito importante que você faça a integração. Também acontece amanhã, né? Para você conhecer mais a igreja, aquilo que nós pregamos e entendemos. É isso aí, pode entrar no grupo aí depois, né? Pode entrar no grupo. Glória a Deus. Nós estamos preparando aqui a ceia do Senhor, irmãos. Muito obrigado, Deus, por este privilégio de mais uma vez relembrar a tua morte e a tua ressurreição, e que possamos anunciar isso até a tua volta. Jesus, o Senhor não fez nenhum memorial das suas curas, das suas libertações, mas o Senhor fez questão de fazer um memorial da tua morte e da tua ressurreição. Muito obrigado, Deus. Continue com a tua igreja, continue conosco. Guarde-nos, Senhor, nos dê uma semana abençoada para a glória do teu nome. E muito obrigado por fazer parte deste povo, o privilégio de fazer parte dos salvos. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, para a glória do Deus Trino, hoje, amanhã e sempre.